Tudo bem com você? Qual é o seu nome? Onde você mora? Parecem perguntas simples, não é mesmo? Mas são perguntas necessárias para iniciarmos um contato com alguém. A nossa vida é feita de relacionamentos desde a barriga da nossa mãe. Foi com ela que iniciamos essa caminhada de relacionamentos. Neste seminário, vamos estudar sobre a importância da comunicação interpessoal. Desde o seu início, o Ministério da Mulher tem crescido e se fortalecido. Como consequência desse crescimento, muitas mulheres foram indicadas para cargos de liderança, sem ter o benefício de uma experiência prévia em liderança. Algumas descobrem que as suas amigas parecem não tão dispostas a seguir a sua liderança. E às vezes elas não se sentem apoiadas pelos anciãos e demais líderes do sexo masculino. Para mudar esse quadro, o primeiro desafio é relacionar-se com as mulheres de forma a conquistar o seu apoio e participação. O segundo é relacionar-se com os homens nas funções de liderança, de forma a alcançar o respeito e a cooperação deles. O que torna esses desafios complicados é que, em geral, nós precisamos abordar homens e mulheres de forma diferente, mas nosso sucesso como líderes depende de nos especializarmos na arte de relacionar com ambos os sexos. Em 1999, a Associated Press escolheu como história do ano uma matéria do mundo dos esportes, mas o que causou admiração em muitas pessoas é que a história se referia a um esporte feminino. Ela contava a respeito da conquista da Copa do Mundo pelo time de futebol feminino dos Estados Unidos, quando então ele derrotou a equipe chinesa por 1 gol e transformou 20 mulheres em heroínas americanas. Você pode estar pensando em como um jogo de futebol pode ter se tornado um grande evento. Acontece que em 1995, o time americano perdeu o título de campeão mundial para as norueguesas nas semifinais. As jogadoras foram humilhadas por perder o campeonato e também por não terem conseguido chegar às finais. Então, elas se determinaram a não permitir que isso acontecesse novamente. Tudo o que falavam era o que poderiam fazer individualmente e como time para reconquistar a sua posição de número 1. Os ministérios da mulher não dizem respeito a atividades esportivas, mas existem lições valiosas que podemos aprender desse time de futebol feminino. Depois de ganhar a Copa, elas enfatizaram que a sua conquista foi resultado da principal estratégia do técnico, a importância da união. Aquelas 20 mulheres estavam unidas e confiavam plenamente umas nas outras. Se a união e a confiança são importantes no mundo esportivo, muito mais no Ministério da Mulher. O técnico daquele time projetou algumas estratégias para estabelecer o senso de equipe. Uma das suas medidas foi fazer com que as jogadoras fossem conduzidas de olhos vendados por outra colega de equipe descendo um despenhadeiro. Para promover a união, toda vez que as jogadoras tinham que dormir em hotéis, ele trocava as companheiras de quarto, para então impedir a formação de panelinhas, o que poderia ser fatal para a união daquela equipe. A melhor jogadora do time se recusou a aceitar elogios pessoais por sua atuação no time. A sua afirmação era: tudo o que eu fiz deve-se à equipe. Com essas atletas, podemos aprender que as colegas de equipe não dão apenas apoio verbal, elas oferecem amizade sincera e ajuda para alcançar os alvos umas das outras. O primeiro desafio, então, da líder dos Ministérios da Mulher é estabelecer a união com as demais mulheres e manter essa equipe focalizada no alvo partilhado. As líderes do Ministério da Mulher têm as mais diversas personalidades e histórias de vida diferentes. Algumas são donas de casa, profissionais e outras nunca tiveram experiência em liderança. Mas existe um fator que une essas mulheres: é o amor
pelo Senhor e pelas outras mulheres da igreja, e como também a sua dedicação ao ministério da mulher. O fato é que Deus, Ele usa diferentes pessoas para, dessa forma, alcançar todas as mulheres da igreja. Nós vamos estudar agora alguns conceitos que vão ajudar você a ter uma liderança de êxito. Liderança é a capacidade de alcançar alvos mediante a participação de outras pessoas. O seu sucesso como líder depende, em grande medida, da cooperação e da boa vontade das demais mulheres. Assim, para compreender como trabalhar com as mulheres, nós devemos primeiro entender a dinâmica dos relacionamentos das mulheres com outras mulheres. As mulheres têm laços emocionais profundos com outras e elas precisam disso. A amizade que nós formamos com outras mulheres é extremamente importante para a nossa vida. Mas, a despeito dessa necessidade que nós temos uma da outra, quando uma mulher é promovida para uma posição superior, a triste verdade é que as mulheres normalmente são as primeiras a atacá-la. Com muita frequência, quando as mulheres trabalham umas ligadas às outras, elas experimentam algum tipo de conflito. Essas reações negativas podem assumir várias formas. Note que as mulheres, geralmente, elas usam o conflito indireto, ou seja, pelas costas, em vez de enfrentarem o conflito direto, confrontando diretamente com a outra mulher. Os conflitos indiretos incluem a fofoca, espalhar rumores ou divulgar segredos uma da outra, desprezar ou até mesmo colocar fim em uma amizade. Para compreender por que as mulheres reagem dessa forma quando outra amiga tem sucesso, nós precisamos considerar como as meninas e os meninos interagem nas suas amizades. Os estudos têm mostrado que aos 2 anos de idade, meninos e meninas brincam juntos, mas de forma diferente. Quando os meninos brincam juntos, os seus grupos têm um líder que diz aos demais o que deve fazer. É por dar ordens e fazê-las cumprir que o status dos meninos é negociado. Os jogos dos meninos geralmente envolvem competição. Existe sempre um ganhador e um perdedor. E frequentemente eles se orgulham das suas habilidades e discutem quem é o melhor. Quando o menino e o seu melhor amigo estão em times diferentes, eles aprendem a despersonalizar a situação, a fim de que ainda possam continuar amigos quando terminar o jogo. Esse comportamento permanece na vida adulta e no local de trabalho. Quando um homem é promovido, os outros homens provavelmente apoiarão essa liderança. Quando surgem divergências, todos sabem que quando terminar a reunião, não importa quão forte tenha sido a divergência, eles irão apoiar o vencedor e continuarão trabalhando junto com os colegas. Vamos agora fazer um contraste com o estilo de relacionamento dos homens com o estilo de relacionamento das mulheres. As meninas crescem brincando em grupos pequenos ou em pares. O centro da vida social da menina é a sua melhor amiga. No grupo, a intimidade é a chave. Os seus jogos geralmente não envolvem a competição. É importante que cada uma esteja em pé de igualdade e elas trabalham para que essa situação se mantenha assim. Com frequência, brincam com bonecas ou brincam de casinha. Os seus jogos não são competitivos. O objetivo é possibilitar conversas onde possam falar dos seus sentimentos. As meninas geralmente não se vangloriam de ser melhores umas que as outras. Elas não dão ordens, mas expressam preferências. Nos conflitos, muitas vezes elas chegam às lágrimas e exclamam: "Não sou mais sua amiga". Para as meninas, o conflito não termina depois do jogo. Elas não perdoam e esquecem até que alguém diga: "Me perdoe, vamos ser amigas novamente?". Quando elas se tornam adultas, continuam evitando a competição com as suas amigas. Quando elas divergem nos negócios, raramente saem para almoçar juntas, como fazem os homens.
Para as mulheres, a igualdade é algo supremo. Nos relacionamentos entre as mulheres, a tendência é sempre formar conexões com aquelas que têm o mesmo nível de poder. Quando uma mulher é vista como tendo mais poder que uma outra no grupo, o resultado é o desequilíbrio, e isso pode desencadear reações negativas nas demais. Nesses casos, geralmente ocorrem as fofocas, o fim das amizades. Infelizmente, mesmo entre as mulheres cristãs, esse tipo de comportamento acontece. Assim sendo, é importante reconhecer esse comportamento e saber como ter relacionamentos bem-sucedidos com as colegas. Para que as mulheres tenham sucesso ao trabalharem juntas, a líder deve traçar algumas estratégias. Ela deve elogiar e não temer se uma outra mulher se sai melhor do que ela em alguma atividade. Ela deve dedicar tempo para valorizar as outras mulheres. Essa atitude vai motivá-las a trabalhar e fazer até mais do que se espera delas. Líder, você deve dedicar tempo para conversar. Pergunte a respeito da família, da vida pessoal, partilhe os seus sentimentos, preocupações. Coloque-se no nível delas. Use sempre perguntas abertas. Em vez de perguntar, você concluiu o projeto? Pergunte, como está indo o projeto? Não dê ordens. Use perguntas como, está bem assim? E dê espaço para que aconteça a resposta. Seja incentivadora, agradecida e, de vez em quando, envie um cartãozinho, um bilhetinho de apreciação. Não faça autopromoção. Isso vai chamar a atenção para o desequilíbrio de poder no relacionamento. Seja profissional e positiva no seu trabalho. Se, infelizmente, você for alvo de críticas ou de falta de apoio, não entre em conflito. Ignore as fofocas, os insultos e, olha, evite fazer reclamações para o pastor ou para os líderes, homens. Geralmente, eles não vão querer entrar nessa confusão. Eles vão achar que não vale a pena se envolver numa briga de mulheres. Mas, se alguém continuar te atacando diretamente, utilize o conflito direto. Converse pessoalmente com a pessoa. E algo muito importante, é preciso aprender a separar as questões de trabalho das questões de relacionamento. Não devemos permitir que o relacionamento seja afetado por causa de conflitos. Agora vamos ver um pouco como devemos agir para relacionar-nos com a oposição. Você pode tratar a pessoa que está oposta a você ou não está concordando com você com respeito. Reconhecer que você necessita dessa oposição para, afinal de contas, você descobrir aonde você está errando. Valorize as qualidades da sua oponente e valorize a si mesma. Busque sempre resoluções que promovam a cooperação e ajudem a preservar o relacionamento. Jamais fique na defensiva querendo se justificar de tudo. E uma dica muito importante para você: esteja atenta à sua linguagem corporal. Como, por exemplo, elevar o tom da sua voz ou fechar o rosto. Tente parecer e soar normal. Concentre-se em ouvir a outra pessoa e compreender o ponto de vista dela. Veremos agora algumas dicas de como lidar com as críticas. Você pode, por exemplo, pedir um exemplo específico do que está sendo criticado e decida por você mesma se essa crítica é justa ou não. Se a crítica é injusta, use afirmações sempre colocando eu. Eu acredito que fui mal interpretada. Não use você, como por exemplo, você me interpretou mal ou você não está sendo razoável. Agora, eu quero convidar você para um rápido exercício. Eu quero que você e as suas amigas que estão nos assistindo dividam-se em duplas. Não se preocupe se você conhece pouco ou muito a sua dupla. Junte-se a ela. Você vai olhar para ela e dizer uma qualidade que ela tem e que você admira.
Agora, ela vai fazer o mesmo com você. Pronto, terminaram? Como você está se sentindo? É muito bom saber que temos a admiração de alguém, não é verdade? Assim como fizemos essa rápida dinâmica, você também pode promover momentos como este em suas reuniões e programações. Dessa forma, estará fortalecendo os relacionamentos em sua igreja. Eu quero indicar para você este livro, Os 10 Mandamentos, Princípios Divinos para melhorar os seus relacionamentos. Você pode fazer um estudo em grupo com este livro. Esta também será uma forma de fortalecer os laços de amizade com as suas irmãs e amigas na sua igreja. Agora veremos um pouco como trabalhar com os homens. Anteriormente, falamos a respeito da diferença na forma de brincar dos meninos e das meninas. Esses padrões da infância tendem a ser levados para a vida adulta e perdurar por toda a vida. Para a maioria das mulheres, a linguagem da conversa é primeiramente uma forma de estabelecer conexões e de negociar os relacionamentos. Mas, para a maioria dos homens, a conversa é primeiramente um meio de preservar a independência e de negociar e manter o status na ordem social e hierárquica. Podemos compreender então porque muitas vezes existem confusões e mal-entendidos entre os homens e as mulheres na sua comunicação diária, no trabalho e até mesmo na igreja. A mulher que trabalha com homens e mulheres deve aprender as diferenças para assim interagir com cada um da maneira adequada. Essas são algumas das diferenças básicas que se revelam, por exemplo, no local do trabalho. Primeira, as mulheres tendem a preferir o envolvimento do grupo quando é necessário tomar alguma decisão, enquanto que os homens tendem a agirem sozinhos quando se trata da tomada de decisão. Um segundo exemplo, as mulheres medem o poder pela ajuda, fortalecimento e apoio, enquanto que os homens medem o poder pela informação, pelo conhecimento e as habilidades que eles possuem. Portanto, os homens podem não conseguir ver as mulheres como bem-sucedidas quando elas tentam buscar o consenso do grupo e o apoio, em vez de serem autoritárias ou comandarem. Um terceiro exemplo é que as mulheres elas aprendem a minimizar o seu conhecimento para permitir que as demais mulheres se sintam confortáveis, enquanto que os homens estão mais acostumados a revelar o seu conhecimento. Os homens tendem a dizer eu, enquanto que as mulheres dizem nós. Mas a preocupação das mulheres com os relacionamentos também podem ser o segredo para o seu sucesso. O presidente de uma associação disse certa vez publicamente que ter uma mulher como vice-presidente da associação foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. A mulher trouxe uma nova perspectiva para o processo da tomada de decisões e, como resultado, ele disse que foram tomadas melhores decisões. Muito do crédito dado a essa mulher se deve à sua capacidade de relacionar-se com homens e mulheres. Veremos agora alguns fatores que interferem na credibilidade das mulheres. A voz feminina desempenha uma grande parte na credibilidade e autoridade que os homens percebem nas mulheres. 3 coisas são especialmente importantes em relação à voz feminina. A tonalidade da voz. Se a voz natural da mulher é aguda, ela terá mais sucesso ao lidar com os homens no local de trabalho se falar um tom mais baixo. Ao mesmo tempo, a sua voz deve ser baixa e fraca, e ao mesmo tempo deve ser forte e alta para ser facilmente ouvida. As mulheres aprendem cedo que não é bom ser considerada mandona, mas quando se trata da comunicação com os homens no local de trabalho, você deve estar ciente de não fazer afirmações no tom de pergunta. Quando estiver falando com os homens, lembre-se, eles não aceitam alusões, vá direto ao assunto. Não espere que eles compreendam ou captem as suas colocações subjetivas. Agora você está pronta
para ser uma líder de êxito e vai iniciar alguns projetos no Ministério da Mulher. Talvez sejam projetos que requeiram apoio financeiro. Então, é importante que você entenda como funciona a administração da nossa igreja. Além de serem governadas por regulamentos, as organizações denominacionais também são orientadas pelas finanças. Nada é feito salvo se houver dinheiro no orçamento. Portanto, você precisa entender e conhecer a respeito dos regulamentos e dos orçamentos da igreja. Os administradores prestam contas aos seus superiores sobre questões financeiras, entre outras. E da mesma forma funciona a administração da sua igreja local. Os administradores atentam para números, estatísticas. Portanto, é importante, vital, que você envie sempre os seus relatórios, mostrando os resultados do seu trabalho. É importante que você busque informações a respeito de quem você deve procurar quando for realizar um projeto. O nosso seminário chegou ao fim. E o meu desejo é que você desenvolva cada dia mais os seus talentos na causa de Deus. Um grande abraço para você!